Essa imagem parece uma campanha pronta, mas ela não nasceu assim. O carro estava em outra cena, o fundo veio de outra imagem, o asfalto foi construído. Antes de tudo isso virar uma peça publicitária, existia um briefing, referência, um RAF, uma organização e muita decisão técnica. Hoje eu vou mostrar o processo completo por trás de uma imagem publicitária. E antes de a gente colocar a mão na massa, uma das coisas que eu acho super importante é você entender o briefing. Tudo aquilo que está escrito aqui, todas as informações, não comece um trabalho com dúvidas. É muito melhor você conversar com o diretor de arte, conversar com o cliente, para não chegar no final do trabalho e você não, eu não entendi isso aqui. Então, assim, esse é um dos problemas que eu acho que são mais importantes de ser resolvido no início da imagem. Essa imagem, ela vai ser impressa ou vai ter saída digital. Se ela for impressa, existem vários formatos. Às vezes a imagem pode ser mais quadrada, ela pode ser um pouco mais wide, pode precisar de mais cell. Então, eu construo essa imagem com uma área maior para que eu possa depois usar em qualquer tipo de mídia, tanto digital quanto impressa. Então, isso é uma coisa super importante. Organização dos arquivos. Dentro eu tenho o nome do cliente, eu tenho a campanha que essa imagem vai ser usada e eu tenho a pasta birô e a pasta cliente. Dentro da pasta cliente, todos os arquivos que o cliente me mandou. Aqui ele me mandou o briefing, uma referência de como que ele quer a luz da imagem, me mandou o carro, me mandou o céu, os prédios, o asfalto e os arbustos. Então eu tenho que conferir se essas imagens estão adequadas para eu fazer essa montagem. Então eu tiro todas essas dúvidas. Às vezes o cliente não tem uma imagem boa, aí eu tenho que ir lá comprar ou fazer o cliente comprar. Então essas coisas elas têm que ser decididas no início do projeto. Não pode ser, no meio do projeto eu olhei que tinha uma imagem baixa ou na hora de entregar um arquivo, faltou alguma coisa. Então antes de começar o projeto, avalie todas as opções. Todas as imagens são boas, eu tenho tudo que eu preciso para criar essa imagem, aí sim a gente vai para o Photoshop. E agora a gente vai começar a criar o nosso arquivo aqui. Bom, galera, vamos começar agora a colocar a mão na massa. Peguei meu brief, vou rodar uma action aqui para criar minha estrutura. Se você quiser essa action aqui, só me pedir lá no meu canal do Instagram e manda lá um direct que eu mando. Vou dar um play. O que que ele faz? Ó? Ele montou toda a estrutura que eu preciso para trabalhar. Os elementos aqui, esses elementos eu vou deletar porque eu já vou trazer alguns que já estão montados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, File, Place Linked, e vou trazer o meu céu para cá. Pronto, tem o céu. Vamos botar aqui dentro. Agora eu vou trazer o meu asfalto. Ok. Então eu tenho o céu e tenho o asfalto. Vamos colocar aqui o nomezinho. Céu, asfalto. Por que que eu trouxe em link, né? Porque se eu der dois cliques aqui, ó, eu continuo com o meu arquivo em alta lá e tudo que eu editar vai salvar lá, tá? Então isso facilita bastante. Depois eu vou criar as pastinhas. Próximo. Agora eu também deixei salvo lá os prédios e as vegetações. Então aqui, ó, Place, Linked. Agora aqui eu vou trazer da pasta Birô, que eu já fiz uma montagenzinha aqui para ganhar tempo. Vamos trazer calçada e vegetação. Vamos colocar aqui para cima. E agora vamos trazer o nosso prédio. Prédios. Ok. E vamos colocar ele por baixo. E agora só posiciona onde a gente quer, ó. Um pouquinho mais para cá. Colocar uma máscara aqui no asfalto. Coloca uma máscara e tá resolvido. Então nós temos aqui o céu, o asfalto, os prédios e a calçada e a vegetação. Já estamos com o nosso fundo montado. Agora vamos fazer alguns ajustezinhos. Por exemplo, vamos colocar uma sombra aqui na calçada. Um drop shadow. Ó, que eu posso puxar, vou puxar mais ou menos aqui assim. Vou colocar um pouco mais forte. Ok. Bom, nosso fundo já está montado. Agora eu vou trazer o meu carro. Vai, place linked, carro. Pronto. Agora eu estou com todos os elementos para começar a nossa fusão. Eu vou criar umas pastinhas para ficar bem organizado. Então aqui, ó, vou colocar aqui.
Bom, pessoal, agora que eu já organizei todo o meu arquivo, já tenho com as pastinhas, os layers, tudo organizado, agora eu vou mostrar como é que eu gosto de organizar as etapas da construção dessa imagem. Primeira coisa que eu faço, então, é a montagem da cena. Então, eu trago os prédios, trago o asfalto, trouxe o céu, a vegetação, calçada, trouxe o carro aqui para dentro. E agora, se eu tiver que fazer algum retoque ou recorte, eu começo a partir daqui, eu vou trabalhando. Então, eu vou pegar o carro aqui, vou dar dois cliques e vou fazer um ajustezinho aqui. Vou tirar esse objeto aqui. Se eu salvar e eu voltar lá para o arquivo, ele já atualizou. Mas eu vou voltar lá, salva, e ele vai voltar lá para o original. Os retoques, o recorte eu faço aqui. Vamos primeiro recortar o carro. Vou pegar aqui, eu clicar no W, ele vai abrir a seleção de objetos aqui. Vou pedir para selecionar o meu objeto. Vou aplicar uma máscara. Pronto, já tem a seleção certinha aqui do meu carro. Agora eu vou duplicar esse carro aqui e vou colocar para baixo e vou colocar com o nome de sombra. E vou deletar essa máscara aqui, ó. O que que eu vou usar aqui? Eu vou usar a sombra original para dar ambientação na minha cena. Então agora eu vou passar isso aqui para Multiply, vou mudar aqui para Multiply, eu já tenho a sombra, já começa a criar um realismo. Vou colocar uma máscara, vou pegar um gradiente, a ferramenta gradiente, e eu gosto de pegar esse aqui, ó. E agora eu vou desligar e vou puxar de cima para baixo. O que que vai acontecer, ó? Vou ficar só com a sombra. Ligo, tenho só a sombra e o carro. Agora eu vou tirar essas áreas que estão meio esbranquiçadas. Vou criar uma camada, colocar, seguro o Alt ou Option no Mac, vou colocar em Clipping. Tudo que eu fizer nessa camada vai ficar dentro do carro. Então agora eu vou pegar com conta-gotas a cor aqui do pneu, vou pegar um brush, dar um F5 e eu gosto de marcar essas opções aqui, ó, Transfer e Pen Pressure e Pen Pressure. Fecha aqui, vamos passar para Multiply também, tá, opacidade, ó. Aqui, ó, aquela marquinha branca que tinha lá, já sumiu. Agora, outra coisa que eu gosto de fazer é aqui na máscara. Eu gostaria de visualizar os prédios lá atrás do vidro. Como é que eu faço isso? Eu já tenho uma seleção, que eu fiz um pathzinho aqui, ó. Se quer aprender como é que trabalha com seleção e com máscara, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Seguro o Ctrl, fez a seleção. Agora, para ficar transparente, eu vou clicar na máscara do carro, vou pegar o gradiente, o mesmo preto lá, e agora eu vou dar um Command H ou Ctrl H para assumir a seleção e vou puxar de cima para baixo. Olha lá, ficou muito forte, então eu tenho que puxar um pouco mais suave. Aqui já está interessante. Se eu achar que ficou muito transparente, é só eu clicar na máscara, seguro o Option ou Alt e deixa mais branquinho. Quanto mais branco, menos transparente. Já está legal. Bom, agora vamos trocar a cor do carro. E eu pensei na cor do carro, um prata. Então vamos vir aqui, eu já deixei até um gradiente pronto. Aqui na cor do carro, eu vou chamar um ajuste, Gradient Map. Eu já mostrei também como é que se trabalha com Gradient Map, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Deixa eu pintar essa máscara aqui, deletar ela. E vamos escolher aqui um gradiente. Eu já deixei um aqui, ó. E agora eu vou aplicar só na lataria do carro. Eu já tenho uma seleção também, Select, Load Selection, lataria, ok. E agora aplica a máscara. Pronto. Eu tenho já a cor do carro. Se eu quiser mexer aqui, eu posso deixar mais escuro, eu posso deixar mais claro, eu posso deixar com menos brilho, com mais brilho. Então aqui eu vou controlar a cor do carro. Eu acho que até aqui já está bom. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem uns vermelhinhos. Ctrl M e dá uma subida aqui, ó. Já vai ficar bom. Bom, interessante. Já temos o carro, já temos o fundo e agora a gente tem que começar a ambientar, deixar as coisas que se conversem melhor. Por exemplo, lá atrás a gente não quer aqueles prédios tão vivos. A gente quer mais contraste, a gente quer um pouco mais escuro aqui para botar depois todas as partes de lettering aqui. Então agora vamos para a próxima etapa. Bom, agora que a gente já tem o carro, né, já está ambientado, já está com sombra, já tem transparências no vidro,
Vamos desligar ele e agora vamos dar uma trabalhada no fundo. Aqui nos prédios, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar essa cor aqui, com conta-gotas, vou chamar um Solid Color, vou colocar ele em clipping para ficar no prédio ali, vou dar um Ctrl I ou Command I no Mac, vou chamar um gradiente, a ferramenta gradiente aqui, vou colocar branco e agora eu vou puxar de cima para baixo. Olha lá, vai começar a entrar uma luzinha, ó, lá nos prédios. Deixa eu colocar um pouquinho mais claro aqui. Vamos colocar também uma curva. Vou dar mais um contrastezinho e aqui clicar para criar um pouquinho mais de luz. Deixa aqui dentro também, ó. Fica tudo lá nos prédios, ó. Legal, já tá interessante. Bom, no céu, eu queria que entrasse um pouco de luz aqui. Então aqui no céu, a gente vai pegar, vai chamar uma curva, vai colocar ele em screen. Ó, tá pegando sol lá no céu. Vai pegar e botar em screen. Vamos inverter isso aqui. Vamos pegar um degradê circular. E agora eu vou puxar daqui para cá, ó. E agora eu vou baixar um pouco isso aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui tá bom. Agora vamos começar a ambientar toda a imagem. O que que a gente quer? Qual que é a nossa referência? Vamos lá na nossa referência. No cliente. E a gente tem uma referência dessa aqui, ó. Mais contraste, mais amarelado. Ambientação. Agora aqui em ambientação em cima de tudo, nós vamos colocar um contraste. Vamos chamar também um color balance. Vamos aplicar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de vermelho. E a gente não vai querer que pegue tanto aqui no asfalto. Como é que eu faço isso? Eu já tenho um asfalto. Eu vou segurar a máscara do asfalto. E eu vou clicar agora aqui. E vou escurecer aqui, ó, a máscara. Vou deixar só um pouquinho. Ok. Aqui já está interessante. Vamos ligar o carro. Tudo já começou a se conversar. Só que agora tá pegando, a luz está muito forte no carro. Então eu quero tirar do carro. Segura a máscara do carro. Vem aqui onde está o contraste. Ctrl M. E baixa um pouquinho aqui, ó. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Photoshop que aonde está branco ele pega 100% e aonde tem essas tonalidades ele pega menos. Então eu consigo controlar isso em toda a minha imagem. No céu eu queria um pouco mais de amarelo. Vamos aqui no céu, vamos pegar agora, vamos colocar aqui um Color Lookup. E eu vou chamar aqui um Warm. E vamos colocar isso aqui uns 60%, 30%, 30%. Aqui já tá legal. Pronto, e aqui tá pegando só no céu, pessoal. Por quê? Porque o asfalto tá em cima, os prédios estão em cima, a calçada tá em cima, o carro tá em cima. Quando eu coloco aqui dentro da pasta, só pega no que está dentro da pasta. E agora eu vou fazer alguma revisão, ver se tem alguma coisa que está fora, se tem alguma sombra, algum recorte. Ó, por exemplo, aqui ó, no carro. Aqui dá para a gente melhorar. Vou pegar, vou criar mais uma camada, vou colocar em clipe. E agora aqui ó, com um brushzinho, eu venho aqui e ajeito. Então assim, eu vou tendo controle total sobre a imagem. Ok, agora eu vou ligar o meu lettering aqui para ver como é que fica. E agora, para fazer um acabamento, tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Vamos lá. Deixa eu desligar esse aqui também. E agora eu vou colocar aqui. Eu vou duplicar tudo. Shift, Alt, Ctrl E. Vou aqui em Filter. High Pass. Vou colocar aqui uns 80. Eu vou mudar para Soft Light essa camada. Aqui, ó. Agora ele cria esse volume, ó. Para não ficar tão forte, dou 2 cliques e digo para ele: pela camada de baixo, suaviza os pretos. Só que se eu mexer assim, ó, ele vai tirar muito forte. Se eu segurar o Alt, ele vai vir suave, ó. E agora eu vou tirar um pouquinho dos brancos também.
Ó, aqui já está interessante. E agora, liga o meu lettering. Aqui na antena está um pouquinho esbranquiçado. Vamos melhorar isso aqui. Vamos criar uma camada. Vou chamar aqui um solid color preto. Vou colocar dentro do leak. Vou colocar em multiply. Vou inverter. E vou pintar aqui, ó. E é isso, pessoal. É uma maneira fácil, rápida, organizada. Agora a gente vai para os acabamentos. Vamos ver todos os detalhes. A gente trabalha um pouco mais em luz e sombra. O trabalho ele não acaba aqui. Aqui essa seria a primeira etapa. Montagem, ambientação, color grading. E agora a gente vai para os detalhes. Por exemplo, o céu, eu vou colocar um outro céu que eu tenho aqui. Deixa eu vir aqui na pasta. Tem esse céu aqui. E vou fazer uma fusão com os dois aqui. Ó, vou colocar aqui esse céu. Vamos colocar isso aqui em uns 25%, 40%. Vamos colocar em overlay, ó, já fica mais bonito, sabe? A gente está fazendo uma fusão aqui, ó. Já me agrada um pouco mais. Botei com 40%, vou botar com 50%. Legal. Agora aqui na calçada, não, aqui no asfalto, a mesma coisa. Eu quero escurecer um pouco, achei que está muito claro. Então aqui eu vou chamar uma curva e vou dar uma escurecida aqui assim, ó. Aqui, esse aqui eu vou colocar fora que eu vou refazer. Aqui tá bom. E eu quero mais uma camada, um solid color com preto. Eu vou inverter. E agora com o brush eu vou começar a pintar um pouco. Aqui, ó, quero mais, não quero tão claro aqui. Aqui já tá interessante. E aqui eu vou diminuir um pouquinho para uns 80%. Pronto. Outra coisa que eu posso fazer agora é pegar um pouco mais dessa ambientação aqui do céu e trazer para minha imagem. Como é que eu posso fazer isso de uma forma bem simples? Eu posso. Hoje o Photoshop tem várias ferramentas, mas eu estou tentando mostrar a maneira mais simples e, vamos dizer, que seja meio que manual para você entender como é que funcionam as coisas. Eu vou duplicar tudo em uma única camada. Vou dar um blurzão aqui, ó, view. Vou dar em filter, blur, Gaussian blur e vou aqui, ó. E vou passar isso aqui para soft light. E agora eu vou colocar isso aqui, ó, para não ficar tão forte assim, vamos colocar isso aqui com uns 25%. Já tá bom. E aí vou fazer aquele acabamento. Ctrl Shift E, Filter, Other, High Pass 80, Soft Light, dois cliquezinhos, segura o Alt, diminui aqui, ó, para sair um pouquinho das sombras, para não ficar tão forte, e os brancos. Ok. E agora ligo o lettering. Eu acho que tá legal, tá bom, tá aparecendo bem a logo aqui, as informações, tudo certinho. Legal. E agora? Agora vem aquele momento que a gente tem que saber aonde vai ser usado, que tipo de arquivo. Por exemplo, aqui esses textos a gente só colocou para a gente ver como é que funciona a imagem, mas o cliente não vai receber isso aí. Como é que o cliente vai receber? Ele vai receber a imagem assim, ó. E se eu tivesse que construir mais fundo para cá, para cima e para baixo, eu deveria ter construído isso antes. Mas como eu sei que essa imagem não vai ser usada para outras mídias, eu construí assim. Mas se eu precisasse, na hora da construção, lá no começo, com aquela informação que eu tinha, eu já ia estar preparado para isso. Então agora eu vou salvar esse arquivo de duas formas. Eu vou salvar para offset e vou salvar também para digital. Deixa eu só dar um Ctrl S para salvar meu arquivo original, meu PSD. Eu vou sempre preservar meu PSD. Eu vou vir aqui, Layer, vou dar um Flatten, para ele transformar tudo numa única imagem, Imagem, Mode, e vou transformar para CMYK. Aqui tem um detalhe importante, pessoal. Ó, o que ele está falando? Ele está me dizendo que ele está usando o CMYK Swap. Esse perfil ele é específico para revista, tá? Então, eu vou fazer um salvamento desse perfil, que eu sei que é para revista. Então, aqui, ó, File, Save, Copy, porque não quero salvar em cima. Vou salvar um TIFF e vou colocar aqui, ó, Eco, Export, Revista. Ok. Tá, em Swap. Eu vou voltar aqui no histórico, antes dele aplicar o CMYK, e vou chamar um outro CMYK que é o melhor, que a gente usa para offset, para qualquer outro tipo de impressão, menos revista, tá? Eu tenho até um vídeo explicando sobre isso.
Eu vou vir aqui em Color Settings e eu vou chamar aqui, ó, o Fogger 39. Esse é o perfil que a gente usa para fechamento de arquivo para offset. Vou dar um OK. Image Mode CMYK. Ó, já está me falando que ele vai converter. Não quero que mostre mais. OK. Aqui embaixo, ó, eu posso clicar e ver aqui o perfil, ó. Por exemplo, Documento Profile. Ele vai mostrar qual o perfil que ele está. E agora eu vou salvar outra cópia. Só que esse aqui, campanha Export, esse aqui eu vou fazer para offset. Tudo que não é revista é offset. Offset. OK. Vou voltar no Flat Image. Aqui, antes de converter para CMYK. Ele está em RGB. E agora eu vou salvar um PNG. Que vai ser o digital. Eco Export Digital. Só que aqui, ou JPEG ou PNG. Salva em PNG. Maior. OK. Fecha e não salva. Vamos aqui no nosso bridge. Aqui no Biro. E agora eu tenho os arquivos aqui, ó. Digital, revista e offset. Se eu pegar esses três arquivos aqui, deixa eu colocar 5 estrelinhas aqui para mostrar só 5 estrelas aqui, ó. Visualmente, eles estão parecidos. Aqui dá uma diferençazinha, ó. Mas na hora de fazer o fechamento do arquivo, isso vai dar uma diferença absurda. Então era isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um like aí. Se precisar de mais alguma coisa, é só entrar em contato. Até o próximo.